Como é que isso também mexe com a questão política nos Estados Unidos? Essa questão ambiental, ela é bastante delicada mesmo, né? Até porque existe aí uma grande discussão se o homem tem interferência ou não no aquecimento global, até que ponto o homem interfere. A gente sabe que independentemente, né, dessa interferência ou não do homem, se o homem tem culpa ou não, as medidas para uma energia mais limpa significa, na prática, um encarecimento da produção. Isso tem impactos na atividade econômica. Eu sempre trago essa discussão mostrando esse trade-off, né? Então, muitas vezes, as imposições, regulações ambientais, limitando o uso de carbono, significa, na prática, um encarecimento do processo produtivo. Então, isso, evidentemente, que ao afetar a economia, também afeta a política em toda a discussão entre democratas e republicanos. Agora, também a sociedade americana, acredito que seja mais madura nesse sentido, de entender que é um fenômeno da natureza que sempre ocorre no estado da Flórida e evita até politizar, né, uma tragédia como essa. Agora, de qualquer forma, Evandro, terá impacto econômico. Como você bem trouxe, os parques fechados, a Flórida vive muito do turismo. Então, já houve um impacto no turismo, não só em Orlando, Tampa também é uma cidade turística, tem aquela Costa Esmeralda, que é belíssima também. E, se não me engano, ao longo de toda a história do parque da Disney, ele só fechou 11 vezes. Então, a gente está falando de décadas de funcionamento em que é necessária realmente uma situação muito grave para que um parque desse tamanho feche, né? Com certeza, né? Imagina quanto milhões não se movimenta num parque ali da Disney, quantas pessoas não tiveram aí os seus sonhos frustrados, principalmente as crianças, né? Indo pela primeira vez, enfim, e acabaram não podendo conhecer. Só trazendo aqui para outros impactos econômicos, você tem impacto na agricultura. A Flórida é uma grande produtora de cítricos, então isso também impacta. E aí problemas de oferta, elevação de preço, impacto na construção civil, porque muitas casas foram destruídas. Impacto também no setor de seguros, que a gente trouxe aqui ontem, né? Então, teve muitos prejuízos, vão acionar seguros. Então, tudo isso tem um impacto econômico. Agora, não vejo ao ponto de modificar o cenário eleitoral. Inclusive, eu quero trazer uma atualização para vocês de que o furacão Milton foi rebaixado a ciclone pós-tropical depois de deixar, então, o estado da Flórida. Fala, Gustavo Segré. Complementando o que ela mencionava, pesquisei com alguns amigos que moram na Flórida, nos Estados Unidos em geral, e eles mencionavam que quando a propriedade deles está sobre o pagamento hipotecário, que é uma forma muito comum dos Estados Unidos e dos americanos comprarem as suas propriedades, eles têm a necessidade, por obrigação, de contratar um seguro, precisamente para casos como esse. Se a propriedade já está paga, o seguro é uma opção para o residente. E muitas pessoas, por não terem dinheiro, optam por não fazer. E naquelas regiões que é costumeiro ter esse tipo de problemas climáticos, aí os seguros são mais fáceis de fazer, ou seja, tem mais gente fazendo, porém a prima do seguro é mais alta, porque o risco de algum problema acontecer é maior. E por outro lado, essa situação dos parques, nós devemos observar que a estrutura americana está feita de uma forma tão forte que nós observamos que uma crise climática como a que aconteceu, sexta-feira os parques já estão abrindo. Então, é uma questão tão complexa desse ponto. Aproveitando também que a inflação americana está tranquila, então não deve ter um impacto, mesmo que claramente vai ter algum. E a outra questão, falando com pessoas que padeceram a passagem do furacão, que não tem mão de obra para as reformas ou para as melhorias que essas casas vão ter, porque tem muita demanda nessa região. E tem muita gente que migra de regiões que hoje não tem problema para conseguir trabalhos esporádicos em função do furacão.